Olá para você que acompanha o RH Gestor Podcasts nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Está começando a segunda temporada do nosso podcast. Eu sou o Evandro, Head de Marketing aqui da RH Gestor e serei o seu apresentador do nosso episódio de hoje. A RH Gestor é a plataforma absoluta para o RH das médias e grandes empresas do Brasil, reunindo em um só lugar soluções que simplificam e enriquecem a jornada da gestão estratégica de pessoas. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, eu vou pedir para que você aponte a câmera do seu celular para o código que está aparecendo aqui na tela e agende um diagnóstico online e gratuito com um de nossos especialistas. Para você que está chegando agora, essa segunda temporada do nosso podcast, agora de casa nova, aqui na nossa nova sede em Maringá. A nossa primeira temporada do podcast foi lançada em julho do ano passado, de 2023, e contou com 11 episódios em que 11 especialistas abordaram os mais diversos assuntos sobre o universo da gestão de pessoas. E olha, nas nossas contas no YouTube e no Spotify, nós somamos mais de 100 mil ouvintes e quase 500 mil de visualizações nos conteúdos que foram produzidos aí pelo nosso time nas nossas redes sociais. O sucesso foi tão grande, claro, que a gente não poderia parar por aqui. Bom, no episódio de hoje nós vamos explorar a história da RH Gestor desde a sua criação. Vamos discutir como a empresa cresceu e como ela se destacou no mercado das HR Techs e quais são as nossas perspectivas de futuro na visão dos nossos diretores. Se você está chegando agora por aqui, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, para que ative as notificações para receber em primeiríssima mão os nossos mais diversos conteúdos sempre que um conteúdo novo for publicado por aqui. Então, inaugurando aí a segunda temporada do RH Gestor Podcasts, o tema de hoje é como o RH Gestor conquistou o mercado das HR Techs. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que os pais da nossa plataforma, né? Então, com a gente hoje aqui, os nossos fundadores, César Carvalho e Wilson Teixeira. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Legal, obrigado, Evandro, obrigado a todos vocês, né, toda a nossa audiência aí. Começando a segunda temporada, tenho certeza que vai ser uma temporada fantástica também de conteúdo para todo mundo. Você que nos acompanha aqui em Casa Nova, é um prazer estar aqui, a gente poder compartilhar um pouquinho mais da nossa história, desfrutar da sua audiência e contar um pouquinho de como a gente tem construído a nossa empresa. Nesse episódio aqui nós estaremos em casa, né? Porque o César e o Will, eles me acompanharam aí nas mediações, né, da nossa primeira temporada, estarão aqui com a gente também aí ao longo dos próximos episódios, mas hoje a gente quis reunir, né, os nossos fundadores para contar um pouquinho de como que nós começamos, né? Então eu já quero começar do começo mesmo, tá? César, para você, né, que está nos ouvindo aí, o César é o criador do RH Gestor, né? Foi ele que desenvolveu a primeira versão do nosso software lá em 2010. César, eu queria que você contasse para a gente, antes, né, aí para a gente começar, né, o que te provocou a criar a RH Gestor? Essa pergunta é bem interessante, assim, tudo começa eu gastava muito tempo com planilhas. Então, assim, como executivo, eu usava os recursos que o RH Gestor tem hoje, só que naquela época eu fazia tudo em Excel. Então, esse era um dos principais motivos, que era muito retrabalho, que estudava, então eu tinha necessidades. E como a minha formação base é de desenvolvedor, eu falei, pô, isso aqui é uma solução bacana. E deu certo, é que um amigo muito querido, ele tinha uma consultoria na época, e ele fez um convite, que ele também tinha a mesma necessidade que eu, que era de automatizar a avaliação de desempenho, cargos e salários, e ter uma plataforma que pudesse atender uma porção do mercado. Mas a RH Gestor, ela nasce, então, de uma necessidade, de uma dor real, que eu tinha enquanto executivo, e que eu acompanhava do mercado. Então, ela começa a primeira versão em novembro de 2010, com esse objetivo de automatizar. E, pessoalmente, para mim, tem uma particularidade. Eu queria me manter atualizado, eu estava fazendo uma migração para a área comercial, então eu estava me distanciando do código. Então, um hobby para mim era fazer programação no tempo vago. Só que eu queria fazer isso de forma séria, sem fazer testes.
Eu queria construir algo verdadeiro. Então o RH Gestor, ele nasce a partir de uma dor para acabar com o retrabalho. Eu sei que o Will, né, te acompanha aí desde o início dessa jornada, né? Vocês já foram colegas de trabalho numa outra empresa também, até que vocês decidiram formar um negócio junto, né? Will, como que foi sua chegada, né, a esse projeto? A gente tem realmente uma caminhada aí legal juntos, né? Na verdade, foi o César que me trouxe para Maringá, que é a nossa cidade, onde a gente está baseado hoje. Eu sou mineiro e eu estava em BH antes de vir aqui para o Paraná. Fiz uma entrevista com o César, na época a empresa estava precisando de um gerente de marketing. E o César falou, você consegue começar amanhã? E dou um jeito, né? Então vim. Desde então, isso aí já são mais de 15 anos, e vim para o Paraná para começar essa história dentro do marketing, né? E foi muito bacana, porque ali realmente a gente foi desenvolvendo, né, além da questão profissional, uma parceria muito grande também, pessoal, de afinidades. Acho que isso é muito importante, porque se a gente é sócio hoje é por conta dessa afinidade de valores muito grande. Então foi muito natural que isso acontecesse. E o César, já faz algum tempo, ele me chamou, né, para a gente montar um CRM juntos, que é o Vendas Performance. Então esse foi na verdade foi a nossa primeira empreitada juntos, assim, eu ali ajudando mais na parte de regras de negócio, de validação, né? O César precisava de alguém para validar também o CRM. A mesma dor do RH Gestor, né? Nós, como profissionais, a gente fazia na época tudo à mão, acompanhamento dos indicadores, funil de vendas, tudo na mão, a gente queria resolver o nosso problema. Na época, esses CRMs populares que tem hoje aí não existia, né? Existiam pouquíssimos e muito grandes, linkados a RPs gigantes e tudo. Então o César, ele convida para a gente poder montar, a gente montou, né, o CRM, e o César codou, a gente começou ali a fazer ele funcionar. Então ali foi o nosso primeiro negócio juntos, né? E de lá até chegar no RH Gestor, a gente ainda passou por alguns momentos ainda, né? A gente ainda continuou como executivo, depois eu saí da empresa, fui para outra empresa, também como executivo. A gente em paralelo ia trabalhando com vendas, o César trabalhando lá com o RH Gestor. Foi somente depois da gente ter passado, a gente fundou uma consultoria, que era a VP Soluções, que a gente fazia um outsourcing comercial, né? Então a gente terceirizava equipes de venda de veículos, de mídia, projetos e inclusive dos sistemas. Foi aonde foi meu primeiro contato com vendas de SaaS, né? Com vendas de software. E aí, depois desse dia, eu me apaixonei e falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Me identifiquei muito bem. Então, foi mais ou menos assim que a gente, daí até a gente entender que o RH Gestor era aquele produto que a gente tinha que focar no mercado, ainda foi mais um tempo. Mas foi mais ou menos essa jornada que fez com que eu chegasse aí ao RH Gestor, né? A gente vai falar então da jornada aí, né? Desde a primeira versão do software, né? A gente está falando aí de 14 anos, né? Eu imagino que o começo não tenha sido fácil, que vocês tenham tido dificuldades, né? Que tipo de dificuldades vocês tiveram nesse início, né? Com essa primeira versão do RH Gestor, falando de mercado, de estrutura e tudo mais. Acho que pegar em termos de história, depois a gente faz um daqui de RH Gestor para frente, então de 2010 até 2017 foi a primeira versão, que era o RH Performance. E ali, assim, foi um produto que teve muita experiência, positivas e negativas, mas acho que no todo foi muito positivo, porque foi a base para o RH Gestor. Mas o que era difícil era a falta de foco, a questão de você não ter contato com o cliente. Então não foi um projeto muito bem sucedido. Mas aí o RH Performance ele termina em 2017 e eu resolvo reconstruir o RH Gestor. Aí codificar ele inteiro, absolutamente tudo novamente. Tínhamos muito poucos clientes e eu acho que daí sim, agora de 2017 para frente vem os desafios. Em 2019 o primeiro desafio que eu diria, acho que da nossa trajetória foi conseguir
abrir mão de todas as coisas que nós tínhamos vários projetos, consultorias, éramos executivos, então tínhamos mercado, mas mais que isso nós tínhamos uma ideia, uma paixão de que fosse, olha, a gente precisa ter algo que tenha receita recorrente e seja um produto que ele seja mais durável. Porque quando você trabalha com vendas, que era o caso na consultoria, você faz o mesmo processo todo mês. Bati meta esse mês, ok, você só tem tempo só de comemorar até alguns minutos depois. Depois você já precisa se planejar para o mês seguinte. E aí a gente sentou e a gente, olha, vamos... claro, teve algumas outras coisas aí, mas a gente vamos focar. Acho que o primeiro desafio foi esse, para a gente conseguir abrir mão de todos os projetos, de tudo que tinha, simplesmente cumprimos os prazos do que tinha para fazer, abrimos mão de voltar a trabalhar no mercado, para a gente focar no negócio, basicamente era só eu e o Wilson, e tinha a Malu na época também, que começou com a gente também desde lá. Então, o focar, acreditar, porque nesse período, enquanto você está começando, não é todo mundo que acredita em você, não é todo mundo que te apoia, muito pelo contrário, às vezes você vai achar mais pessoas que te desanimam. Você abrir mão de boas ideias é muito difícil, porque começa a aparecer muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que o foco, você acreditar no produto e principalmente acreditar em quem está do seu lado. Tá? Essa foi uma questão sempre minha do Wilson, que independente das dificuldades, isso a gente combinou desde sempre. Falei assim, olha, vai na alegria e na tristeza, se der certo, ok, se não der, ok também, a gente vai seguir focado e foi assim que a gente começou a desenvolver. César, quando você fala dessa questão da falta de foco, né, acho que é importante até ressaltar, né, que vocês tinham consultoria, vocês tinham outros softwares também, né, então o RH Gestor não era o produto que tinha a atenção 100% de vocês, né? Exatamente. Aí, assim, a RH Gestor, enquanto software, chega um momento em que ela se torna empresa, né? Em que vocês elevam o status, vamos dizer assim, do produto. Como que foi isso, né? Como que vocês decidiram que o RH Gestor seria a empresa RH Gestor de tecnologia que ia desenvolver um software aí para gestão de pessoas? Acho que o primeiro passo foi que, quando a gente sentou, precisamos definir um produto só, foi que eu falei assim, olha, eu bati a pasta de RH Gestor, então o Wilson brinca que ele era meu SDR, eu era o closer, eu era o suporte. Então foi a parte difícil mesmo, assim, de começar. Foi dar essa questão do foco no RH Gestor, de começar ele mesmo e falar assim, olha, ele está dando certo, esse é o produto que a gente vai seguir. Daqui para frente o Wilson te conta a história, porque assim, ele foi o responsável por dar contribuir com esse crescimento da RH Gestor virar uma empresa e se organizar dentro do conceito de SaaS. O gatilho, né, o César já disse, né, o gatilho foi, poxa, esse modelo de negócio que a gente tem hoje não é um modelo de negócio bom. A gente vende um monte de coisa, a gente não consegue ser especialista em nada. É um pouco naquela questão do generalista, né? A gente, como executivo, já trabalhando na cadeira de gestão, a gente já entendia de outras áreas e acabava absorvendo isso para atividades nossas ali. E a gente falou, pô, não tá legal, a gente precisa de realmente focar em algo que vai trazer para a gente uma tranquilidade de planejamento, né? Quem é consultor aí está nos escutando ou nos assistindo aqui, acho que sabe muito bem dessa dor. Então, a gente precisava de focar. E focar no RH Gestor foi meio que natural também, né? Quando você vai escolher um produto no qual você vai focar, o que você vai desenvolver, enfim, tem aqueles preceitos básicos, né? Que toda startup, ela passa, né? Primeiro você ter a ideia de um produto, ou trabalhar com um produto em que você tem uma certa especialização nele, né? Não que você seja especialista, mas que seja algo que você conhece de ponta a ponta. E era algo que a gente conhecia bem, a parte de gestão de pessoas, né? A gente sempre fez isso. Outra situação era algo que fosse já validado ali pelo mercado, que já tivesse passado por um MVP. A gente brinca, né? O César passou quase que 10 anos fazendo MVP, né?
construindo, reajustando o produto e principalmente validando o produto com o cliente. Então, nada que tem hoje no RH Gestor foi a gente que inventou, assim, falou, pô, eu quero colocar esse botão aqui porque esse botão é legal. Né? Então, acho que um dos grandes sucessos do RH Gestor hoje está justamente no fato de que ele foi criado baseado nos feedbacks reais que os próprios clientes davam. Muitos clientes olham para o RH Gestor e falam assim, poxa, mas como é que vocês conseguiram? Vocês são do RH, né? Vocês vieram do RH. A gente, pelo contrário, é justamente pelo fato da gente não ter vindo da operação de RH que a gente conseguiu construir algo tão bom para o RH, porque a gente construiu com base no feedback de vocês. Então, o RH Gestor não tem uma linha hoje que é um preconceito nosso do que a gente achava que seria melhor fazer desse jeito. Foram todos os próprios clientes que nos deram os caminhos. Eu gostaria, tô com essa dor, eu precisava de resolver essa dor, o César foi lá e codificou para que pudesse resolver essa dor. Então, consequentemente, vinha o outro ponto, né, que era o produto que a gente tinha no nosso portfólio com menor esforço de vendas. Então, a gente resolvia dores reais, a gente tinha um esforço de vendas menor, porque mesmo sem técnica, mesmo sem máquina de vendas ainda, a gente apresentava o conceito de RH Gestor, o que ele resolvia, o cliente olhava para ele e falava, putz, eu quero isso. Então, a gente viu que o RH Gestor estava muito pronto para poder escalar, para poder ir para outro patamar, que a gente não precisaria de ficar restrito ao nosso mercado, né? O mercado aqui paranaense, maringaense, que era algo que a gente poderia levar para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, foi um pouco dessa escalada. E quando a gente viu isso, a gente, obviamente, foi estudar os modelos, né? Eu fui procurar quais eram os modelos mais relevantes para a construção de máquina de vendas em SaaS, fui atrás dos modelos mais recorrentes, como da Winning by Design e outros aí que a gente tem tantos no mercado, né, que a escola não vai te passar, né? Então, se você hoje foi formado em administração, em marketing, em vendas e tudo, provavelmente você vai estudar Kotler, mas é bem provável que você não vai estudar os modelos da Winning by Design, por exemplo. E, enfim, construímos isso e aí a gente começou, como o César falou, a construir essa máquina que foi tomando uma proporção maior a cada avanço aí. A cada mês a gente já ia fechando mais clientes, validando, e mesmo nessa ideia, né, de trazer sempre o cliente para a mesa para ele poder validar o que a gente estava fazendo, inclusive as novas features. A gente olha hoje, né, para a estrutura que a gente tem aqui, né, falando de estrutura de empresa, de colaboradores, de departamentos, né? Eu imagino que era muito diferente, né, desse início de trajetória, né? Do que vocês mais lembram, assim, né? Falando da estrutura que a gente tinha lá em 2017, 2018, por exemplo. Acho que para mim é muito marcante um dia eu conversando com o meu personal, o Feijão, uma história que eu conto até quando ele veio para cá, quando você sonha assim, né? Você vai empreender, você tem uns sonhos meio malucos, né? Eu me lembro um dia que eu estava com ele treinando, estava na hora do almoço, eu falei assim, Feijão, atingimos 5 clientes. O próximo passo vai ser atingir 10. E estou fazendo tudo como se eu estivesse fazendo planejamento a longo prazo, vou atingir 10. Quando chegar em 10, o próximo grande passo vai ser chegar a 25. Quando chegar a 25, vai ser chegar a 50. Depois de 50, o próximo passo vai ser chegar a 100. E depois a gente vai de 100 em 100. E é interessante porque você imagina, quando você fala assim, eu fiz 5 e você fala de 100 em 100 lá na frente, é algo tão distante, mas isso para mim é o que mais é marcante assim, do início, porque queira ou não, é um planejamento estratégico feito de forma grosseira, baseado no que a gente acreditava no produto, do potencial que ele tinha, mas mais do que qualquer coisa, foi o que a gente sempre acreditou na gente. Sabe? Então, assim, teve muitas pessoas que disseram, isso aí não vai dar nada, isso aí não vai dar certo, vocês estão gastando tempo, vai para o mercado. Gosto muito da frase do empresário aqui da cidade, que eu aprendi muito com ele, uma frase, uma vez eu estava com ele fez um empreendimento, ele falou assim para mim, César, eu fiz um determinado empreendimento, eu investi muito, muito.
Aí eu fiquei olhando para ele e falei assim, nossa, deve ter sido muito dinheiro, né? Mas aí dali a pouco ele já emenda, ele fala assim, não é que eu investi muito porque eu coloquei muito dinheiro, eu investi muito porque era tudo que eu tinha. Então tudo que eu tinha eu coloquei no empreendimento. Então foi assim, a RH Gestor foi isso para a gente. A gente investiu muito, mas demais da conta, assim, mais do que dava até. Mas é porque era tudo que a gente tinha. Então, tudo que a gente tinha, a gente colocou, investiu no RH Gestor, em dedicação integral, e é assim que a gente sempre tem feito, de reinvestir no próprio produto. Então, acho que isso são as coisas que, pelo menos para mim, não sei se você recorda de alguma coisa, mas para mim essas coisas são as mais marcantes. Eu acho que nós tivemos alguns marcos muito interessantes, né? Imagina, a gente nasceu, para falar, a gente tem o nascimento mesmo da RH Gestor como empresa foi na pandemia, né? Então, a verdade foi essa, assim, quando a gente chegou em 2019, ali, 2020 da pandemia, a gente tinha 12 clientes. Então, assim, foi na pandemia que a gente teve foi na pandemia que a gente, na verdade, focou um pouquinho antes de estourar o lockdown, porque a gente falou assim, ó, cara, agora a gente é RH Gestor de pés à cabeça, né, vamos engavetar tudo e é isso aqui que a gente vai fazer. Veio a pandemia, veio o lockdown e, óbvio, a demanda, né, pelos processos de gestão de processo de automatização de RH explodiram no Brasil. E a gente foi muito alavancado com relação a isso. E aí, ao acontecer isso, então acho que esse foi o primeiro fator muito interessante, a gente teve que tomar algumas decisões, porque, primeira questão, né, será que a gente estava crescendo por conta do fenômeno pandemia? E depois que passasse a pandemia, isso iria cair, né, ou iria arrefecer e tal? Então, o que a gente quer como empresa, né? E a gente, assim, decidiu, né, que a gente queria construir uma empresa de fato geradora de caixa, pagadora de dividendos, pouquíssimo, né, alavancada financeiramente. A gente iria nadar um pouco contra a maré das startups que estavam se criando, inclusive naquele momento, né? Que eram startups que estavam aproveitando justamente o momento para poder captar dinheiro. Depois as torneiras fecharam, mas naquela época ainda tinha bastante startup captando e alavancando, aquelas rodadas, aquelas loucuras todas de quem conhece aí sabe como é que funciona. E a gente definiu assim, não, vamos levar um modelo pé no chão, vamos levar um modelo gerador de caixa e vamos resolver o problema de verdade. E aí foi acho que hoje que a gente construiu toda a base da RH Gestor. Então, acho que para mim isso foi um marco muito interessante. Essa galera que realmente, assim, nossa, teve muito, né? A gente falando assim, poxa, o RH Gestor é muito grande. O RH Gestor é muito complexo, muito cheio de coisa, tem muito botão, o RH não está preparado, o RH não está... Então, a gente ouviu isso muito, né? E se a gente tivesse ouvido... assim, ouvir a gente ouviu, mas se a gente tivesse executado tudo que a gente ouviu, a gente provavelmente não estava aqui hoje. A verdade é essa, né? O que o pessoal queria? Queria um produto modularizado, de baixíssima complexidade, integrado com nada, porque isso dá trabalho, integrar ferramentas, dá muito trabalho fazer isso. O pessoal não queria que fizesse isso, para a gente poder escala a qualquer custo, que a gente captasse dinheiro com fundo de investimento. Enfim, tudo que foram colocados para a gente, assim, muitas das coisas a gente achava que fazia sentido, mas outras a gente teve que declinar. Falei, cara, legal, isso pode ser interessante, mas a gente não acredita nesse problema. Então, a gente ter bancados lá, falado, né? Acho que o César pode contar essa história também, que é uma boa história da visita que a gente fez nas feiras para ver isso, né? Quando a gente chegou a essa conclusão, para mim esse foi o dia D, assim, nossa, sabe? A gente, quando chegou à conclusão, falou, olha, legal, RH Gestor é não modular, completo, e a gente vai levar isso aqui para o mercado, né? Falando dessa história, é interessante, em 2019, nós fomos num evento da Startse em São Paulo. Como a gente estava, vamos fazer o RH Gestor, vamos entender melhor do meio, das plataformas e tudo, a gente foi para lá. E era um grande evento, umas 4.000 pessoas, por aí.
E aí a gente andando lá, tentando entender como é que era a dinâmica e tal, e a gente parou nas fileiras de expositores. Eram muitos expositores de software, mas era assim, um melhor que o outro. Tudo software para RH, o foco era RH. Um fazia avaliação de desempenho, outro fazia treinamento, outro era para fazer gestão de pulso, o outro era para fazer só indicadores, recrutamento e seleção, testes, enfim. Uma infinidade de coisas. A gente andou e parou nós dois, parece que eu lembro como se fosse uma foto hoje, nós dois, e conversamos assim, ou uma coisa das duas, uma. Ou a gente vai quebrar a cara, ou a gente vai dar muito certo. Porque a gente está indo na contramão simplesmente de todo o mercado. Todo mundo está querendo ser especialista em uma área, e a gente está assumindo a responsabilidade de ter uma plataforma completa com todos os recursos. E graças a Deus deu tudo certo. Hoje a gente vê um grande movimento da maioria das plataformas, todas elas indo para o All-in-One, eu sou completa, por isso até tivemos que lançar essa comunicação do absoluto para o nosso posicionamento, porque todo mundo fala que é completo, mas até conhecer o RH Gestor. Depois que você conhecer o RH Gestor, você vai entender o que é todos os subsistemas integrados, né? Mas em 2019, ter tomado essa decisão não foi fácil, porque assim, para você que está nos ouvindo, chega em determinado momento dos gestores, dos empreendedores, que você é extremamente solitário. Você vai ter que tomar uma decisão. Então, assim, essa decisão tem que ser a sua. Ela não pode ser dos outros, porque você vai ter muitas vozes. Só que o que você vai ter que decidir é você quem vai decidir, porque assim, você pode até não dar certo, mas pelo menos a decisão foi sua. Claro, ouça o máximo possível, reflita. Mas se há um conselho que eu possa te dar, na sua solidão, tenha pessoas, quem estiver próximo a você assim, você pode confiar. E se não tiver, decida e tenha convicção no que você vai fazer. O Will falou um pouquinho aí do período de pandemia, né, de incertezas, também falou do número de startups, né, vocês falaram do evento que vocês participaram. Eu até tenho aqui dados bem interessantes, assim, de uma pesquisa do ano passado, né, que é um mapeamento aí que mapeia as principais soluções voltadas para o RH, né, e esse mapeamento identificou que existem hoje 518 startups do Brasil que são voltadas aí para a área de RH, que 80% delas surgiram nos últimos 10 anos. Então a gente pega, inclusive, esse período aí de pandemia. Da Liga? Da Distrito. Da Distrito. Isso. E aí eu queria entender de vocês, né? Vocês falaram de não ser modular, de ser integrada, né? O que diferencia, né, RH Gestor de todas essas outras soluções, né? Então a gente está falando aqui de mais de 500 startups, né? O que faz com que RH Gestor seja diferente e o que faz com que a RH Gestor, né, tenha conquistado esse mercado? Eu acho que uma das coisas é que a RH Gestor, a principal talvez dela, é que a RH Gestor ela não foi criada para buscar dinheiro de fundo para ser vendida ou qualquer coisa assim. Ela foi criada para resolver um problema. Então, ela, desde a sua base, ela foi criada para resolver um problema, e no ambiente corporativo, que é que nós vivenciamos, né, quando não tinha plataforma nem nada, nós vimos a dificuldade que é o dia a dia do profissional de RH, é terrível. Ele tem muitas atividades, é muito projeto, ele é cobrado de todos os lados, ele é cobrado pela direção, que ele quer treinamento, é recrutamento, é feedback, é avaliação de desempenho, é indicadores, e ainda ele precisa fazer tudo isso e se virar ainda com o resto, que vem muita demanda. Então, eu acho que um dos grandes fatores de sucesso aqui é isso, ele sempre foi focado em resolver problemas, e ele sempre foi também estruturado de uma forma que a sua base de dados ela estivesse toda em conjunto. A gente não tem informações planilhas para tudo quanto é lado, você tem as informações concentradas. Quer acrescentar alguma coisa aí? Primeiro assim, né, esses dados que você está falando aí, os dados, eu vi essa pesquisa da Distrito e o relatório das HR Techs, né, que eles fizeram, e para você ver, eu acredito que esse dado ainda seja muito maior, né. A RH Gestor é uma das plataformas hoje mais relevantes do Brasil e não está nessa pesquisa. Não está nessa pesquisa. E fora outras também que não estão fora do polo ali, talvez, né? Onde a pesquisa tem um networking maior, enfim.
Então, quer dizer, são muito mais soluções ainda que provavelmente os RHs eles vão ter. Então, é o que deixa também a coisa muito mais complexa para poder administrar. Quando a gente fala de RH gestor, a gente deve ter um fator sorte aí também. Eu acredito, sabe? Porque quando a gente fala de RH gestor, a gente fala de uma startup que entrou no mercado com 10 anos de código e validação. Que nova empresa entra no mercado com 10 anos de código ou com 10 anos de back-office, né? Não tem. Então, a gente entrou com um produto extremamente robusto no momento certo. E talvez, se a gente tivesse esperado, por isso que eu falo que aí tem um fator sorte, né? Se a gente tivesse esperado mais 3 anos, a proposta de valor da RH Gestor, talvez hoje não ia fazer tanto mais sentido, porque está todo mundo vindo com essa proposta do completo e tudo mais, gente comprando outras empresas e tudo, para poder falar que tem um pool de soluções completas. Os nossos clientes, eles gostam muito do produto, porque é um produto muito bem construído e que veio construído há muito tempo. Então, ele é muito bem amarrado. Ele passou por infinitas validações. Ele tem uma estrutura, um modelo de governança. Pessoal, ele é praticamente um RP para RH. Porque ele teve tempo para fazer isso, né, César? Foi muito tempo para fazer isso. Que hoje, para um concorrente nosso, é óbvio que o tempo está muito mais acelerado e tudo, mas para um concorrente nosso que quer desenvolver uma feature nova que a gente já tem, são 10 anos de diferença que ele precisa correr atrás, tá? Então, esse é um ponto. E para ser bem objetivo, eu acho que a questão da integração da RH Gestor, ela é um grande diferencial para o segmento que a gente atua, que são as médias e grandes empresas, né? O pequeno não faz muito sentido esse. Então, o pequeno, ele tem pouca demanda. Contrata 2, 3, 4 pessoas por mês, tudo que precisa está na planilha de Excel, é rapidinho para olhar, acompanha poucos indicadores, tem um nível de complexidade, sei lá, você vai ter o quê? 10, no máximo, gestores da sua empresa. Nível de complexidade e maturidade de RH muito baixo. Agora, quando você entra para um nível de complexidade, onde que o RH precisa de iniciar a gestão de pessoas, obviamente, de filiais, de outras unidades, ele precisa de ter um nível de governança muito interessante com os dados que vêm ali da sua folha de pagamento, ele não precisa de ter retrabalho com redundâncias que vão acontecendo ali durante o processo, por esse processo não estar integrado, ele quer ter os indicadores no momento que ele precisa, ele tem um nível de complexidade de manutenção desses dados muito grande também. Aí já começa a ser interessante você ter uma plataforma integrada com a tua folha, você ter uma plataforma que vai te permitir, dentro de um mesmo ambiente, você ter um olhar sistêmico, né? Você olhar, por exemplo, beleza, quantas horas de treinamento esse fulano teve aqui no mês? Teve X horas de treinamento. Tá, mas esse treinamento ele bateu a meta? Ele ajudou ele a bater a meta, esse treinamento? Não sei, agora deixa eu pegar essas horas de treinamento, deixa eu ver quais treinamentos que ele fez lá na plataforma Y, para eu poder cruzar lá com a meta que está lá no meu CRM, para eu poder entender se isso fez ou não fez diferença. Então, a gente facilitou essa jornada. Mas eu acho que tem esse pontinho aí de sorte também, né? Eu acho que o Papai do Céu abençoou a gente também, porque, de fato, a gente chegou com um produto assim, mas ano-luz mais consolidado que muitas startups que estavam trabalhando com a gente naquele momento. Sorte, muito trabalho, e alguns de vocês já falaram aí algumas vezes... A sorte que eu falei do momento, né? A sorte do César, 10 anos lá também, e não ter desistido foi uma baita de uma sorte também. Mas vocês citaram também, né, e vocês falam muito também sobre os parceiros, né, de como que os parceiros, aí você tá aqui, Sebrae, Evoa, foram importantes para esse processo também, né? Queria que vocês voltassem um pouquinho no tempo, né, e falassem um pouquinho dessas instituições que vocês procuraram ajuda, né, aí participaram de programa de aceleração para que a RH Gestor aí crescesse também aí nesses primeiros anos. Eu vou falar um pouquinho para o Will complemento, porque ele acompanhou muito mais de perto do que eu.
Mas é até para falar assim, para você que quer empreender, quer trabalhar com uma plataforma de tecnologia, a grande chave de virada para a gente foi Evoa e Sebrae. Foram grandes parceiros. Eles acreditaram no nosso potencial, no produto, desde o início. Eles foram uma grande virada de chave, que talvez se não fosse o apoio deles, a gente podia até ter crescido, mas bem desorganizado e bem desestruturado. Tá? Mas assim, até com relação à Evoa, isso eu gosto de falar, que assim, quando o Wilson falou assim, eu vou inscrever a gente na Evoa e tal, cara, mas não sei, essa questão de Evoa, até que vai ajudar e tudo. Acho que não bastou, acho que uma semana ele lá, a gente conversando, eu falei assim, poxa, esse negócio ele faz toda a diferença. E foi a grande diferença nossa, assim. A oportunidade que nós tivemos de mentorias, de conhecimento, de discussão de produto, validação de validações de uma série de coisas, fizeram muita diferença para a gente. Aí o Wilson acompanhou, ele ficou internado na Evoa durante 90 dias, enquanto eu tinha que fazer, enquanto eu desenvolvia o produto e vendia, só para estruturar todo o nosso posicionamento. Se a gente era uma empresa local, estadual, nacional. A Evoa, de fato, né? A Evoa é uma aceleradora, até então acredito que seja mantida pelo Sicoob, não sei se é ainda. Mas que tinha um modelo, né, de negócio muito interessante, né? Ela era de fato uma aceleradora. E uma aceleradora que não exigia equity de quem estava sendo acelerado. E isso era muito engraçado, porque as pessoas falavam assim, cara, por que você está fazendo a inscrição lá? Você, pô, vou participar mas você vai pegar um equity, sabe? Eu peço porcentagem. Não. O que a Evoa ganha com isso, né? Um dos grandes propósitos da Evoa é gerar mais emprego. Então, eu acho que o principal KPI deles é pegar uma startup que saiu ali com 2 fundadores e entregou ou chegou num patamar de 100 colaboradores. Só em Maringá foram gerados 100 por essa empresa de tecnologia. Então, isso me chamou muito a atenção. Então, não era um hub de negócios como hoje nós estamos no Cubo, na própria Hot Milk, lá em Curitiba, que são lugares muito interessantes para a gente poder trabalhar, uma base da RH Gestor, para a gente poder fazer network, mas não necessariamente existe um programa que vai pegar na tua mão e vai falar, cara, olha, vem para esse caminho aqui, que esse caminho vai te acelerar. Então, a Evoa fez isso, a gente ficou 3 meses imersos lá, eu mais do que o César, né, porque alguém tinha que trabalhar, né? Eu estava lá... Você era startupeiro, né? Eu tinha virado startupeiro, inclusive tem uma história muito boa, né, que fez com que o César reforçasse ainda mais, né, esse preconceito que ele tinha antes, porque eu falei assim, né, aquela questão de convencer o César, não sei se o César lembra disso, mas aquela de convencer o César que fazia sentido a gente ir. Eu chamei o César para ir numa palestra. E a palestra era de um rapaz lá que estava dando uma palestra falando sobre o mercado de startups. Sabe aquela pessoa assim, né? O cara é amigo do Zuckerberg. E a gente, né, brilhando os olhos naquela palestra. Eu falei, tá vendo, César? Aí, ó, é isso aí que a gente tem que ser, ó, é isso aí. Tecnologia, inovação. Aí o cidadão me termina a palestra falando assim, hoje, inclusive... é um dia muito especial, porque depois de 1 ano, a minha empresa, está faturando seu primeiro R$10.000 recorrente. Aí quando ele falou comigo, o César olhou para mim e falou assim, cara, o cara levou 1 ano para fazer R$10.000 recorrente. Cara, nós vamos passar fome desse jeito, as nossas famílias não vão aguentar. Vamos embora que esse negócio não é para nós. Isso aqui é para quem tem uma família que, enfim, não está no nosso momento de vida, né? Eu falei, cara, realmente não faz sentido. Então, isso atrasou um pouquinho a nossa entrada. Aí até que ali eu falei, não, César, se não fosse vai esse fazer final sentido. Da palestra... não, vai fazer sentido, cara, porque ele vai ajudar a gente a fazer os modelos e tudo mais. Então, a gente participou. O Sebrae também é um ecossistema rico ali, o Sebrae Tech, principalmente, né? Tem uma figura super especial lá, um amigo nosso, que é o Nicolas,
E o Nictus, ele é o responsável pela essa parte do Sebrae que nos atendia, ele foi super parceiro, inclusive nos apoiando, principalmente a participar dos eventos. A gente identificou logo que os eventos eram um canal de aquisição muito interessante para nós, né? Que a gente não tinha verba para poder bancar um stand, para poder ir lá, tudo que a gente tinha uma hora da logística. E o Sebrae entrou nos ajudando, inclusive patrocinando, né? Bancando um pedaço do nosso stand para a gente poder participar de uma feira, para a gente poder ganhar essa notoriedade, além dos prêmios, né? De participação também, que sempre vinham com relatórios, com o feedback de mentores, vocês ficaram aqui, mas vocês precisam de melhorar isso. Então, assim, a gente aprendeu com esses ecossistemas, Evandro, a, primeiro, ser bastante humildes, saber ouvir e entender que teve pessoas que passaram pelo aquele caminho antes da gente, então eles já sabem quais são os melhores atalhos. E, principalmente, tirou um pouco da gente também, César, não sei se você concorda, mas tirou um pouco da gente também o complexo de vira-lata. Sim. Porque ao entrar nesse meio, que é um meio hoje muito dominado por molecada, quem realmente pode ficar um ano esperando receber 10 mil reais recorrente, que não vai ter problema nenhum e tal. Quando a gente entrou e viu que, assim, solução, produto, gestão, a gente tinha muitas ferramentas para poder conquistar aquilo que a gente estava querendo conquistar, esse sonho grande que o César falou, aí acho que esse complexo vira-lata, tipo assim, não, puxa, a gente tá bem, a gente pode admitir isso, que a gente está numa crescente legal, acho que a gente está fazendo bons números em relação aos benchmarks, então a gente consegue superar, assim, esses objetivos aí. E foi por aí que a gente foi, né? O que acontece, assim, depois do programa de aceleração, né? Vamos dizer assim, como era a RH Gestor antes e como que é a RH Gestor após programa de aceleração ali com a Evoa? Cara, primeiro, a gente estrutura de fato nossa máquina de vendas, define qual que é a principal estratégia de go-to-market que a gente vai praticar. Nós naturalmente tendíamos para um modelo mais field sales, porque é o que a nossa escola, né, de vendedores de rua, de pegar o carro, de ir no cliente e tudo mais. A gente entende que existia um grande mercado, sim, para o nosso software para insight sales, além do field sales. A gente entende que tem outros canais de tração, a gente começa a testar com um pouco mais de segurança as coisas, sem abrir mão de um canal que já está validado, mas testar outros. A gente começa a ter noção de quais são os indicadores de sucesso mais interessantes. Então, a RH Gestor hoje, ela passa por muitas auditorias. E muitos auditores que auditam os nossos números, com perdão aí da redundância, mas muitos deles elogiam muito os dados que começaram a ser construídos lá atrás, na época de Evoa ainda. Então, não é uma coisa que a gente contratou agora um grande cara de dados que estruturou, não. Isso já vem lá de trás, quando a gente ainda tinha 20 clientes. Às vezes as pessoas acham, né? Eu vejo só assim, uma startup, poxa, tive uma ideia. Muitas pessoas me procuram, assim, eu tô com uma ideia, eu preciso desenvolver, como é que eu faço? Então, eles acham que existe um Shazam. Não tem um Shazam. Então, assim, às vezes você tem uma boa ideia, legal, valida ela, você vai desenvolver ela. Mas, o que eu aprendi foi o seguinte, se você não tiver uma ideia, um produto que resolva problemas, você não consegue para a próxima fase. A próxima fase é você estruturar a tua máquina de vendas. E se você também não tiver a máquina de vendas, o teu produto pode ser o melhor que for, ele vai morrer. Entendeu? Porque você não vai conseguir sustentar ele para você manter ele no ar. E toda a parte de organização, como é que você trabalha com marketing, como é que você trabalha com administrativo, como é que você monta o teu suporte para o cliente, como é que você vai fazer a gestão da tua área comercial. Então, tudo isso vem no pacote. Então, a gente pegou uma base muito boa de Evoa para cá. Aí, por isso que a importância da Evoa e do Sebrae é porque eles nos ajudaram a entender todo o ecossistema. E também, assim, a gente teve a vantagem da maturidade
corporativa. Porque como a gente já vê já de muito tempo trabalhando dentro de empresa, você já tem já uma noção geral de controle, o que precisa ter, de controle de custos e tudo. Mas eu acho que assim, o D0, depois de aceleradora, é que você está agora mais capacitado para começar a ter novas capacitações. O aprendizado ele nunca para. Tá? A cada dia que passa, a gente discute hoje uma coisa, a gente brinca que aqui no RH Gestor, por exemplo, um mês para a gente é equivalente aí a 1, 2 anos. Porque a gente aprende muita coisa, a gente precisa ser rápido, porque assim, o mercado pede isso, então a gente não pode em nenhum momento baixar a guarda. Mas acho que o que acontece depois é isso, acho que é igual, por exemplo, eu faço jiu-jitsu, né? A pessoa quando ganha a faixa preta, ela não para o jiu-jitsu, ela começa uma nova caminhada. Então acho que depois que você passa, no nosso caso passamos da aceleradora, vamos ver agora o que a gente aprendeu, colocar em prática e aprender coisas novas ainda mais. Bom, o César não só faz jiu-jitsu, né? Ele mete medo no jiu-jitsu também. Nesse período, assim, que vocês estão contando aí, né? Que vem de aceleração, crescimento da empresa, vocês também captam investimento e o número aí de sócios, né? De diretores também cresce, né? Queria que vocês falassem um pouquinho de como que é a chegada aí do Maicon, do Leandro e o que eles têm aí a agregar, né, para a RH Gestor de lá para cá. Acho que a chegada deles foi uma questão muito... foi interessante porque acontece, o Marco, eu conheço ele desde criança, que a gente trabalhava na empresa do pai dele, então a gente trabalhou junto. E o Leandro tinha uma outra história, que o Leandro foi o meu professor de programação. E a gente, com o projeto, o Marco tinha passado também pelo M&A do Ike Fome, então tinha a experiência deles é o que mais nos interessou, mais até do que o investimento. Eles entraram como investidor anjo, mas o conhecimento deles é o que foi atrativo para a gente, para eles entrarem na sociedade, e da parte deles também a nossa. Eu me lembro até de uma vez eu conversando com o Marco falou assim, olha, eu não entendo nada de RH, mas eu conheço vocês dois. Então, assim, se eu sei que vocês dois, o que vocês fizerem vai dar certo. Mas foi legal, assim, até o que ele disse, mas a entrada deles foi nesse contexto mesmo. Foi em 2021, né, que eles começaram já, até por conta da expertise deles, de ter passado por M&A, o Leandro, por exemplo, o Leandro é um gênio da tecnologia. Então, eles entraram nesse contexto aí, logo quando a gente estava estruturando a plataforma. E foi uma experiência bem interessante, até porque eram 2 sócios não fundadores, né? Então, eram pessoas que não caminharam essa caminhada toda que a gente contou até aqui. Então, assim, como que ia ser o conflito de valores nesse sentido, a cultura, será que daria certo, se não dá? Então, né, a gente ter que desenvolver um material jurídico para isso, um contrato, um acordo de sócios, coisa que eu mais o César a gente não tinha muito, né? A gente tinha o contato da empresa e tudo. Então, isso foi, a provocação disso eu achei muito interessante, assim, profissionalmente para mim foi bastante rico, entender o ponto de vista, né? Eu me lembro que num contrato de acordo de sócios, os sócios exigiam que a gente, vocês têm que ficar por X tempo, vocês não podem trabalhar em nenhuma outra empresa. E a gente, mas por quê, né? Eu quero investir também igual vocês em outras empresas. Não, porque a gente está investindo em você, eu não estou investindo no produto. Então, vários detalhezinhos de contrato que eu achei muito interessante para poder realmente entender a visão de um investidor externo. E reforçar ainda mais a nossa tese de que a gente queria seguir com os recursos próprios, né? A gente queria fazer o nosso caixa e sem depender muito desses tipos de investidores, né? Para que a gente pudesse ter sucesso. Eu acho que isso foi muito interessante, porque também eles tinham, embora eles fossem investidores, eles também tinham essa ideia de que só fazia sentido a RH Gestor buscar investimento quando realmente fosse para poder mudar de patamar. Né? Então, e que a gente tinha muito mercado ainda para crescer ainda com as próprias pernas, né? Queria falar um pouquinho agora de como a gente está hoje, né? Então, aqui dados atualizados, né? Hoje, a RH Gestor já impacta mais de 250 mil pessoas aí com a nossa plataforma, né? Como que vocês veem hoje a importância disso? Eu acho que primeiro dá uma
mostra que a gente está no caminho certo, né? Hoje a gente são quase 500 empresas já que nós atendemos no Brasil todo. Nossa expectativa é atingir aí próximo de 2.000 clientes até final de 2026, até o ano 2026, chegar nesse patamar. Vamos atingir nossa meta aproximadamente 2 milhões de pessoas ativas dentro da plataforma. Mas eu acho que a validação, força o nosso comprometimento a cada dia mais. Então, assim, chegar nesse patamar, você precisa pensar em coisas ainda maiores, porque a cada dia que passa você tem uma expectativa maior, porque imagina o seguinte, né, o nosso perfil, nosso cliente, como são poucas plataformas com o perfil da nossa, então quando ele tem uma plataforma como a nossa, agora a referência dele não é mais de Excel. A referência dele agora para tudo que ele quer evoluir é já de uma plataforma integrada, que tenha centenas de relatórios à disposição, tem indicadores, tem inteligência artificial, tenha todos os subsistemas em lugar. Então, a régua dele sobe. Quando a régua dele sobe, para a nossa também sobe, obrigatoriamente. Porque ele nosso cliente ele passa a ter necessidades a partir de um novo patamar. Então, para a gente é desafiador a cada dia mais esse número a quantidade de clientes que nós que tem optado por usar o RH Gestor e permanecido. A nossa expansão pelo Brasil todo. A gente quer expandir cada vez mais, a gente está com um plano bem audacioso, mas eu diria que a responsabilidade ela aumenta. O sentimento que eu tenho, Evandro, é que, cara, a gente nem começou ainda. A verdade é essa. Assim, a gente, valoriza muito o que a gente fez até aqui, o tanto de cliente que nós temos até aqui, mas se você pega o número de médias empresas e grandes empresas que tem no Brasil, que passam por necessidades extremas de gestão de pessoas, seja necessidades de gestão de operações, seja de recrutamento e seleção, treinamento de avaliação de desempenho, enfim, tudo, é muito grande. E assim, a gente tem um mercado muito, muito grande para a gente poder ajudar. Então, assim, o sentimento que eu tenho é que a gente só está começando, e que ainda tem muita coisa para fazer e a gente ainda vai realmente capilarizar muito as nossas soluções, sabe? Eu acho que esses números eles só validam isso, né? A gente vem dobrando, o ano esse triplicou, dobrou, a gente vai dobrar esse ano certamente novamente, mas o sentimento que a gente olha para o número e fala, cara, mas a participaçãozinha ainda dentro do mercado potencial ainda é muito pequena. Então, acho que a gente vai ainda crescer muito, e não o que eu venho repetindo, mas tem que ressaltar mais, e não um crescimento à toda direita, né? É um crescimento sustentável, que é um crescimento real, né, de resolução de problemas reais. E quando a gente lança nosso posicionamento novo, em que a gente se propõe a dizer para o mercado que nós somos uma plataforma absoluta em gestão de pessoas, é aquilo que o tio Ben falava, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Óbvio que a gente se expõe também. Então, assim, eu acho que foi muita coragem a gente assumir esse posicionamento, porque a partir do momento que eu estou falando que eu sou absoluto, eu sou cobrado por ser absoluto, né? E um deslize que a gente tem, ou uma falha que a gente tem que vai ter, não tem como não ter, os nossos clientes vão cobrar isso. Eles vão ligar e falar assim, você não está falando que é absoluto? Um absoluto não posso esperar mais de 20, 30 minutos para ser atendido. O que está acontecendo? Que absolutice é essa? Entende? Então, assim, para nós, ao assumir, né, esse posicionamento, eu acho que esse posicionamento vai trazer para a gente também um grande avanço cultural, em que a gente vai realmente focar ainda mais em resolver os problemas dos nossos clientes, né, e não em a gente, no nosso crescimento. Acho que o nosso crescimento e nosso avanço vai ser consequência desse foco no cliente. Tá, a gente falou aí do nosso novo posicionamento de marca, né?
do quanto que de pessoas e de vidas a gente impacta hoje com a nossa plataforma, queria que vocês falassem assim, como que esse posicionamento ele reflete na nossa BREG hoje, né? Que o César até comentou, né? Que é libertar mais de 150 mil profissionais de RH do caos operacional e chegar a 2 milhões de colaboradores aí, de vidas, né, ativas na nossa plataforma. Como que a gente encaixa tudo isso? Olha, quando a gente fala aí, eu falei assim, fala números na nossa BREG, eu acho que a gente está sendo até conservador, né? Mas o que eu queria chamar a atenção para todos está justamente no que a gente entende também de resolução de problemas. Quando a gente fala que a gente quer libertar esse tanto de gestores, a gente não está falando de gestor de RH, a gente está falando de gestores. Então, você que é gestor de vendas, você que é gestor industrial, você que é gestor financeiro, você também faz gestão de pessoas, certo? E como você faz gestão de pessoas, você também sente as necessidades e a falta de não ter os dados do seu time fáceis de ver. Você quer promover um colaborador, você não tem um histórico dele, você não sabe quais são os gaps dele para você trabalhar um PDI, você não sabe quais trilhas de treinamento ele precisa de fazer para poder ajustar naquele gap. Você não sabe qual é a melhor avaliação de desempenho. Estou falando nada de RH, estou falando só do gestor da área. Então o RH gestor vai libertar esses caras também, porque esse pessoal fica torrando a paciência do gerente de RH com coisa que não deveria, porque é papel dele, porque ele não tem ferramenta para isso. E com isso, o que vai acontecer? A gente vai elevar o RH ao status que ele realmente deve ter, que é ser um protagonista de fato, né? Conta da carochinha, não. Ele ser realmente uma pessoa para sentar lá do lado da diretoria e ajudar na estratégia. Como trazer mais dinheiro para a companhia. Eu acho que o grande lance, assim, a beleza da nossa BREG, eu acho que o nosso propósito está esse. Não é ser uma ferramenta excepcional, essencial para o RH. É ser uma ferramenta que liberte os gestores para fazer gestão de pessoas. Então, eu gosto muito assim, de pensar que, ao atingir esse objetivo, a gente vai estar ajudando aí o RH a realmente assumir o papel dele de protagonista, de decisor, de ajudar na estratégia, de ajudar na rentabilidade da empresa e conduzir a empresa para o próximo nível, né? O que vocês veem hoje, César e Will, quando vocês visualizam aí o presente ou o futuro da gestão de pessoas, né? Como que vai ser o futuro da gestão de pessoas e como que a RH Gestor está se preparando para esse futuro que está aqui já? Eu acho que o futuro da gestão de pessoas, isso está começando a mudar. Quando o RH ele começa a pensar agora em resultado, começa a trabalhar com foco em resultado. Ele deixa de ser um centro de custo e passa a ser agora um centro de resultados. Eu acho que essa vai ser a grande evolução, porque o RH agora ele não está preocupado em fazer muitas planilhas, ele não está preocupado nesse ambiente. Ele não está preocupado em fazer coisas operacionais, em cumprir prazos, em fazer volumes. Ele está focado em atingimento de meta, produtividade. Isso envolve todas as áreas. E aí você vai ver que gestão de pessoas não é falar sobre gestão de pessoas apenas. Gestão de pessoas é falar sobre resultados. O negócio ele precisa gerar resultado. Então eu vejo que assim, para o futuro, e esse é muito o foco do RH Gestor, quando a gente trabalha com os gestores de RH, a nossa linha é essa, de você trabalhar com foco em resultado. Você ser o mais produtivo. Por que nós somos completos? Por que não modulamos a plataforma? Porque não faz sentido você falar que você é um RH estratégico, que se você precisar fazer uma pesquisa amanhã, você vai ter que parar, fazer a compra de uma plataforma, esperar a aprovação, que nem sempre você tem recurso. Só daqui 6 meses você ter esse tipo de informação. Então, não, o RH estratégico, eu preciso da informação, me dá essa informação aqui, que eu preciso ir para o front. A empresa precisa gerar resultado. Então, a meta da empresa, ela é a meta do gestor de RH. Por quê? Porque ele precisa ajudar a distribuir todo esse conteúdo. Aí entra nesse protagonismo que o Wilson falou.
Os gestores de RH estão começando a entender a sua relevância, e da qual ele abriu mão no passado, a sua relevância no futuro. Se no futuro o foco dele for apenas em preencher planilhas, em trabalhos operacionais, não haverá esse futuro. Agora, gestores de RH focados em resultado, esses serão profissionais de grande destaque dentro das empresas. A gente tira essa ideia de que fazer gestão de pessoas é um papel único, exclusivo do RH e que ele precisa atuar naquela salinha ali, né, longe de todo mundo. Eu tenho que dar um feedback. Quem que dá o feedback? Dá o feedback é o gerente de RH. Poxa, pera lá, quem dá o feedback é você que está lidando com a pessoa. Vai fazer um one-on-one é você. O papel do RH é ser um facilitador para que isso aconteça dentro da empresa. Tá? Então, acho que hoje as pessoas veem muito o RH como um departamento lá, eu estou com um problema, joga lá para a área problemática que ele resolve, né? Mas eu acho que assim, o RH ele precisa e ele está caminhando para isso, para ter esse protagonismo dentro das empresas. Isso está acontecendo. Pouco, mas ainda está acontecendo. Queria que vocês olhassem um pouquinho agora para a trajetória, né, de vocês enquanto empreendedores, né? Que vocês listassem aí os maiores aprendizados que vocês tiveram aí ao longo dos últimos anos. Eu acho que eu ficaria com o foco. Se você não tiver foco, você não ceder às tentações de você sair abraçando tudo, eu acho que esse foi um grande aprendizado. Não abra mão disso. Cuida do time. As pessoas que vão te acompanhar, elas precisam ser pessoas que tenham o mesmo valor que os seus. Se elas não tiverem o mesmo valor contigo, deixa pelo caminho, ainda que seja um gênio. Eu acho que esse é um outro aprendizado. E assim, acreditar no teu produto. Eu acreditar não é naquele nível de eu sou melhor, por quê? Porque eu acho que eu sou melhor. Não, valida muito teu produto, foca nele, tire o melhor que você pode tirar para você fazer acontecer. Eu também reforçaria, concordo com todos esses pontos que o César trouxe. Eu adicionaria a questão, eu reforçaria, né, que você falou um pouco sobre isso também, mas a construção de time. Eu acho que é o que eu mais aprendi, assim, sabe? É o mais difícil, é você construir um time de sucesso. E construir um time de sucesso na sua startup envolve uma disciplina de processo de gestão de pessoas muito grande, que não tem mistério nenhum em termos de metodologias, né? Cada movimento do mercado vem algumas coisas, né? Um gosta de, vou fazer gestão por OKR, outro eu vou fazer gestão por não sei o que lá. Cara, não tem nada a ver com isso. É basicamente recrutar, treinar, avaliar, fazer tudo de novo, melhorando. São conceitos que a gente tem aí de administração muito antigos, e que se você praticá-los, você vai construir um time de sucesso. Então, a construção do time eu acho que é um ponto de maior aprendizado que eu tive. Eu errei bastante, venho errando, mas a ideia é a gente tentar acertar mais do que erra, né? É assim que a gente vai conseguir andar para frente, né? Você não pode errar mais que acertar. Se você aceitar o erro como aprendizado, aprender com ele, corrigindo para o próximo, então a coisa vai andar, vai acontecer. Então, construção de time é algo que eu tenho me dedicado muito a estudar, é algo que tenho dedicado muito a aplicar, também só estudar não adianta, você tem que ir para a prática, aplicar, testar, né? Oferecer um ambiente propício para que as pessoas façam isso também com confiança, porque não adianta você cobrar das pessoas que testem, que se arrisquem, que façam, e você do lado de cá fica, errou lá, fulano de tal errou, ixi, não vai dar para ficar com ele, vai ser demitido. Então você cria uma cultura de pouca tolerância a erro. Então esse para mim eu acho que foi o principal aprendizado durante esse processo aí, cara. Você pode fazer o que você quiser, mas se você não estiver preocupado na construção de um time, esse time não vai fazer a sua empresa a chegar onde que ela precisa chegar.
que vocês acham, assim, da vivência de vocês, né, enquanto empreendedores e tudo que a gente falou aí da história da RH Gestor, quais aprendizados, né, vocês trouxeram aí para a cultura organizacional da empresa, né? Vocês olham para a cultura hoje da empresa, da RH Gestor, e falam, isso aqui reflete ao que eu vivenciei enquanto fundador da empresa. Eu acho que ninguém vai ter uma empresa, a cultura da empresa ela é formada com base nos fundadores. Então, assim, a cultura hoje que a gente tem aqui é a nossa cultura, é o nosso jeitão de ser. Então, por exemplo, a proatividade, essa é uma coisa que, por exemplo, a gente que a pessoal que sabe, assim, não espera ter que alguém mandar fazer, seja proativo. A questão do respeito é algo para a gente, assim, é demais. Então, é muito forte isso aqui com a gente, essa transparência, a gente está sempre próximo aqui de todo mundo, então se manter a questão de humildade e aí quando eu falo, por exemplo, essa questão de respeito, a gente não tolera desrespeito com as pessoas, a gente não tem nenhuma, nos 360 graus, acho que à medida que a gente não desrespeita ninguém, a gente não aceita isso também de volta em nenhum lado. Então, acho que a cultura, ela é formada muito é um conjunto dos nossos valores, dos quais a gente precisa, você como empreendedor, você precisa defender os seus valores, porque é o ambiente onde a gente está, porque esse aqui, senão, vira uma loucura. O Will gosta muito do tema. Gosto. A gente vem estudando muito, né? O César fala muito da esquizofrenia cultural, né? Quando a gente... Porque isso é muito fácil a gente fazer hoje em dia, né? Você querer adotar determinado tipo de cultura que não tem a ver com o teu jeito. Então você vê, às vezes, na rede social, uma empresa com uma cultura legal, né? Eu admiro demais, admiro muito. Às vezes eu olho assim, vejo, né, empresas assim, porra, dá lá 9 horas da noite, galera de vendas, todo mundo trabalhando e tal. Eu, nossa, olha que interessante. Só que isso funciona na cultura dessa empresa. Às vezes na tua cultura funciona de uma outra diferente, de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que um está fazendo. Talvez a minha cultura é uma cultura da eficiência, né? Tipo, cara, você fez, se o que você fez até aqui dentro do horário, ótimo, você bateu a sua meta. Então, acho que a gente tem que olhar muito para o resultado. E é essa cultura que eu tento trazer para cá, da minha parte, né? Assim, eu sempre tento falar com todo mundo do meu time, primeiro, a carreira é sua. A carreira do Evandro é do Evandro, não é da RH Gestor. Então, assim, isso é a coisa que eu mais bato com o pessoal. Tipo, gente, não terceirize a sua carreira. Então, consequentemente, os resultados são seus também. E isso, no nosso modelo, é muito fácil de você terceirizar. Às vezes, um vendedor não bate a meta porque eu não geraram o número de leads suficientes para mim. Cara, a meta não é do SDR, a meta é sua. Então, você tem que bater. Se ele não gerou, você tem que gerar. A meta é sua para você bater. Mas eu sei que... Então, assim, essa cultura de você olhar para a sua carreira e ver que a empresa não vai me ajudar a bancar esse treinamento aqui, problema da empresa. Eu vou bancar. Eu vou fazer esse treinamento. Por quê? Porque é bom para mim. Se a empresa não me valorizar, 3 tapinhas aqui na empresa, eu vou para a empresa que vai valorizar. Então, assim, isso eu aprendi muito cedo, de que a gente precisa de entregar, gerar valor para onde a gente está e que a carreira é nossa e pronto, acabou. Pergunta para o César quantos cursos ou se ele passaria esses 10 anos codando. Eu acho que você nunca sentou na cadeia de desenvolvimento da empresa, né? Você não era dev da empresa anterior que a gente trabalhava. Não. E continuou fazendo, cara. Porque simplesmente ele queria cuidar da carreira dele, ele não queria esquecer tudo que ele já fez. E olha onde que isso levou ele a chegar, sabe? Então, assim, isso é muito importante. Eu tento trazer isso muito para o meu time. Tem gente que, né, fala de vários tipos, né, de cultura. Hoje a gente está muito na cultura do mimimi, que não tá, cara, o que eu não sei. O que eu sei é que se cada um cuidar da sua carreira, a empresa não precisa ficar preocupada. Porque a empresa só vai ter as pessoas que querem ficar ali
e que estão entregando valor. Então, esse é um ponto que, assim, que eu gosto de trazer muito para todo mundo, sabe? Então, aí você vai ter que estudar mais, você vai ter que se dedicar mais. Se você é uma pessoa muito inteligente, que pega muito fácil as coisas, talvez é fácil. Você chega às 8 horas da manhã e sai às 6 e bate sua meta. Eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca fui muito inteligente. Então eu tinha que chegar às 8 horas, às vezes tinha que sair 9, 10 horas para fazer a mesma coisa de você, que tinha facilidade de sair. Eu lembro uma história do César muito boa também, na época que ele era, vê se está certo, era que você era de estagiário, operador ali, né, que o pessoal pedia para você datilografar, e você falou, pô, mas eu não sei datilografar rápido igual o pessoal. Você chegava não sei quantas horas mais cedo para poder datilografar. Quando a pessoa que datilografava chegar, ele já estava quase que de pau a pau com a pessoa. E aí o que o gestor dele olhava? Cara, não vou deixar de promover o César porque não sabe datilografar. É igual aqui o outro, só que ninguém sabia que ele chegava 2 horas mais cedo para fazer aquilo. Então, quando você assume a sua carreira, você fica até mais tarde se precisar, você chega até mais cedo se precisar, você vai ficar no horário se precisar, você vai estudar se precisar, você vai, enfim, testar, você vai errar, você está no comando. Então, acho que quando você tem todo mundo no teu time pensando dessa forma, não tem como dar errado. Legal. A gente falou de bastante coisa por aqui, né? Falamos no início da trajetória de vocês, que casa aí com o início e a trajetória da RH Gestor também. Nosso tempo está chegando aí ao final, né? Passou muito rápido, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim, né? De para onde, né? Falamos de tudo aqui da trajetória da RH Gestor, mas para onde a gente está indo, né? Para onde, o que vocês têm de expectativa para o futuro, né? O que mais a RH Gestor quer crescer? Eu acho que eu gosto muito de uma frase que diz assim, a gente não consegue prever o futuro, mas nós podemos criar o futuro. Então, acho que, se você perguntar assim, você prevê o futuro daqui X anos, eu não sei, mas a gente vai construir, mas o futuro que nós estamos construindo é o futuro de uma plataforma que cada vez mais dê condições para os gestores fazerem gestão de pessoas e não é ficarem na plataforma. É fazer gestão de pessoas, é gerar resultado para o negócio. É para lá que a gente está indo. E a gente vai usar os melhores e vai aplicar os maiores esforços para que isso aconteça. Eu também corroboro com o que o César acabou de dizer. Eu acho que a gente não tem como prever muitos movimentos. A gente tem participado aí, não sei quando que vai ao ar esse episódio, mas a gente acabou de chegar do CONCAR, que é o Congresso de Santa Catarina, né, promovido pela BRH Catarinense de RH. A gente ainda vai para o CONAR, que é o maior congresso de recursos humanos do Brasil. Eu ainda não consegui olhar para o line-up, lá para o roteiro de palestras do CONAR, mas eu tenho uma certeza, eu cravo aqui para vocês agora, se inteligência artificial não vai ser 80% das coisas, porque é o que está acontecendo nesse momento. Então, assim, o que vai acontecer, a gente não sabe, a gente vê caminhos. A inteligência artificial é uma delas, a gente não acha que é uma modinha, a gente acha que veio para ficar, para melhorar, mas eu volto na questão dos valores do RH Gestor. Um dos valores do RH Gestor, né, da nossa empresa nós resolvemos problemas reais dos nossos clientes. Eu não falo, eu resolvo problemas com inteligência artificial dos nossos clientes, eu resolvo problema com código XPTO, eu não resolvo problema com determinado tipo de serviço. A gente resolve problemas reais. Se o que o cliente precisa para resolver o problema dele é um novo código, um novo filtro, é o que vai ser feito. Se é inteligência artificial, é o que vai ser feito. Se é uma consultoria, é o que vai ser feito. Então, e por que real? Porque a gente não pode se desdobrar ou se dobrar, na verdade, né, as modinhas do momento. A gente não pode fazer isso.
Porque se a gente fizer isso, a gente vai ficar doido, a gente não vai conseguir avançar. Eu vi uma frase, nem sei de quem que é, né, que falando do Brasil, eu achei muito interessante. Falei, cara, eu fico 2 meses fora do Brasil, quando eu volto, fico doido porque tudo mudou. Eu fico 7 anos fora do Brasil, quando eu volto, como que nada muda? Nada mudou. Então, às vezes, a grande questão nossa é essa perspectiva de tempo. Se a gente ficar olhando muito para o mês que vem, aí às vezes eu vejo muitos RHs, nossa, meu Deus, inteligência artificial vai acabar com o mundo, vou perder meu emprego, não sei o quê. Agora, quando você olha para uma perspectiva mais avançada de tempo, onde você consegue aprender sobre inteligência artificial, você consegue dominar, você consegue ter acesso a ferramentas que vão te colocar nesse universo, aí já começa a mudar a história. Então, eu vejo muito esse futuro, né, momentâneo aí, que é o uso da inteligência artificial no RH como um fator que vai mudar realmente a forma com que o RH faz muita gestão de muitas coisas, principalmente análise de muitas coisas, para ter mais tempo ainda para fazer gestão de pessoas. E não para ficar criando mais moda e ficar inventando coisas que a gente já sabe que vai morrer no próximo ondinha que vier, né? Então, esse é o meu olhar um pouco aí para o que vai acontecer. Vamos ver se vai se confirmar lá no CONAR, e aí eu volto a falar com você. Olha, eu já vi o roteiro e tem inteligência artificial, eu acho que em mais de 50% das palestras. É um tema que tá sendo muito debatido aí nos congressos, né, de Sim, modo nós geral. vamos falar muito aqui também nessa temporada, né? Vai falar muito de inteligência artificial, a gente vai falar bastante de aplicações reais disso, de práticas, né? Porque, gente, a gente está falando de um Brasil que ainda precisa sair da folha do Excel, ainda precisa sair do papel de currículo, sabe, da entrega de currículo no balcão lá da indústria. Então, a gente está falando, esse Brasil é o Brasil real. Não é o Brasil da mega inteligência artificial preditiva que vai te falar quanto por cento de turnover você vai ter no final do ano. Isso é uma parcela pequena. Os grandes motores da economia, os gestores de RH estão sentados nas cadeiras dessas empresas que precisam de, primeiro, automatizar processo burocrático, abrir espaço na agenda para poder cuidar de processos mais estratégicos, para depois pensar em inteligência artificial para melhoria de performance. Então, é legal, é um tema que eu super gosto de estudar também, a gente tem que estar antenado sobre isso, mas eu gosto de cobrar sempre essa parcimônia, assim, né? Vamos resolver os problemas principais, reais primeiro, depois a gente vai atacando o desejável. César, Will, eu queria agradecer vocês. A gente quis começar nessa segunda temporada de um jeito diferente, né? Dado aí o sucesso da nossa primeira temporada. Então a gente vai ter muitos outros assuntos para discutir por aqui, né? Com vocês, inclusive mediando, né? Tem muitos convidados legais que vão estar aqui por aqui também nas próximas semanas. Mas queria agradecer vocês hoje por tirarem esse tempo. Sei que não é fácil, né? Na agenda de vocês, para contar um pouquinho da história da RH Gestor, para falar de gestão de pessoas também para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado, viu? Obrigado a você que está, pela sua audiência, por nos acompanhar, por fazer parte do sucesso que tem sido a RH Gestor. O nosso muito obrigado por poder acompanhar nas nossas redes sociais e todo o trabalho que a gente tem feito. Obrigado, também quero agradecer a todos. Foi uma primeira temporada muito interessante, a gente aprendeu bastante também com os convidados. Essa temporada a gente vai também aprender muito, vão ser convidados diferentes, assuntos diferentes também para vocês. Então, convido todo mundo aí a nos seguirem, ativar o sininho para ser lembrados. Gostaria de agradecer muito a toda a equipe, ao Evandro, toda a equipe de marketing que tem nos ajudado, o pessoal da Cosmo Filmes que está aí atrás, também estão com a gente aqui na segunda temporada, garantindo uma qualidade de produção legal para vocês. Então, todos vocês aí que gostam da RH Gestor, compartilhem esse conteúdo, compartilhem também os episódios da primeira temporada. Vamos fazer isso chegar em mais pessoas e, quem sabe, nos ajudar, cada um de vocês, aí a cumprir a nossa BREG, que é libertar, né, esses gestores aí, esses milhares de gestores em todo o Brasil, de ter uma vida caótica
e atolado em atividades operacionais. A gente acabou de dar uma meta para o time, tá? Nós chegamos a 100 mil ouvintes aí na primeira temporada, agora a meta é 500 mil ouvintes. Então, bora bater Então essa meta. ajudem a gente aí a compartilhar os nossos conteúdos. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, e o primeiro episódio da segunda temporada do RH Gestor Podcasts vai ficando por aqui. Eu agradeço a você que nos assistiu ou nos ouviu neste episódio aí nos nossos canais no YouTube e no Spotify. A gente volta muito em breve com muito mais conteúdo sobre o universo da gestão de pessoas. Até mais.